Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Toda vez que eu subo aqui, eu me lembro da irmã Luciana. Quando chega a hora, ela fica nervosa, né, Luciana? Lucas, capítulo 1, verso 37, irmãos. Vamos ler todos juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Como a irmã Ana Paula já orou, nós vamos ver o que Deus tem para nós essa noite, por meio dessa maravilhosa palavra, que alegrou o meu coração e eu tenho certeza que alegrará o seu também. Pois o nosso Deus, Ele é o Deus que visita corações contritos e quebrantados. Bendito seja Deus por isso. Quando nós olhamos os evangelhos, nós observamos que, assim como os outros três evangelhos, o evangelho de Lucas, ele tem como autor o próprio Lucas. Quando você olha Mateus, Marcos e João, e o evangelho de Lucas tem como autor o próprio Lucas, ou seja, ele deriva do nome do autor, o evangelho de Lucas, assim como nos outros três. De acordo com a tradição, Lucas ele era um gentil, e o apóstolo Paulo ele confirma isso na carta aos Colossenses, quando diz que Lucas era da circuncisão. No capítulo 4, Paulo confirma isso. E olhando Lucas como gentil, nós observamos que ele foi o único gentil que escreveu livros na Escritura Sagrada. Ou seja, o seu evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Pouco se sabe sobre Lucas, há poucos relatos sobre ele. Também há poucos relatos acerca também da sua conversão, como se deu a sua conversão. Mas o que se sabe é que Lucas era natural de Antioquia, e a gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando você olha lá no capítulo 11, no capítulo 13, no capítulo 14, sempre é citado acerca da Antioquia. Então, Lucas, ele foi também alguém que foi uma das companhias do apóstolo Paulo, e Lucas teve em vários momentos com o apóstolo Paulo, inclusive também, o apóstolo Paulo diz isso na segunda carta dele a Timóteo, que Lucas, já perto do seu martírio, Lucas foi o único que ficou com ele. E aí nós observamos que Lucas foi alguém bem presente na vida do apóstolo Paulo. Lucas ele vai demonstrar o seu conhecimento acerca daqueles acontecimentos que foram registrados ali em seu evangelho. Os relatos dele provêm de testemunhas que são chamadas de testemunhas oculares. Você vê Lucas dizendo isso no próprio capítulo 1, no verso 1 e 2 desse mesmo evangelho. Então, Lucas se preocupou em fornecer informações bem detalhadas acerca de Jesus e que essas informações elas fossem colocadas em ordem, não em ordem cronológica, mas Lucas, ele teve a preocupação de organizar bem direitinho todo o evangelho dele. Aliás, os livros que ele escreveu, os livros que ele escreve, os evangelhos que ele escreveu. E Lucas ele compilou relatos de várias fontes. Ao fazer essa compilação dessas fontes, Lucas não estava negando a autoria ou a divindade da sua obra, não. Mas a própria pesquisa de Lucas, ela foi orquestrada pela providência divina. E aqui a gente tira um primeiro ensinamento para nós, irmãos. Deus ele é organizado. Ele é organizado e por ele ser organizado, nada foge do controle de sua mão. Isso é que deixa a gente maravilhado, irmãos, porque
até mesmo uma pesquisa que foi feita, Deus estava no controle de tudo isso. Dito isso, irmão, nós olhamos o texto que nós lemos e nós vemos aqui algo grandioso acerca daquilo que Lucas relata acerca do nosso Deus. Uma das coisas que nós, como seres humanos, nós temos, depois de nós convertidos, isso é um erro nosso, é de nós termos esperança nas coisas que são palpáveis e visíveis. Isso é uma coisa, é um defeito do cristão, mas nós somos assim. Devido ao pecado que há em nós ainda cremos naquilo que nós conseguimos tocar ou naquilo que nós conseguimos ver. O que nós deveríamos fazer, irmãos, é crer naquilo que é invisível, mas é real. Cristo é real. O poder de Deus, ele é real na vida do crente. E é interessante, irmãos, porque há momentos em nossa vida que nós seremos colocados à prova para que a nossa fé ela seja testada, para que a gente possa contemplar o poder desse Deus que nós dizemos que nós servimos a Ele. E isso é fantástico, irmãos, porque quando nós olhamos os heróis da fé, aqueles homens e aqueles que estão todos ali no livro de Hebreus, todos aqueles relatos, aqueles homens ali, eles não viram, mas teve uma coisa interessante, eles creram. Eles creram, e é disso que nós precisamos. E era justamente sobre isso, irmãos, que quando o Alessandro me fez o convite para me trazer essa mensagem no dia de hoje, eu queria falar com vocês nesta noite. Ter esperança em meio às impossibilidades. Por que nós devemos ter esperança em meio às impossibilidades, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é poderoso para mudar qualquer quadro. Amém? Deus é poderoso para mudar qualquer quadro. Pode ser, irmãos, que há situações que Ele não vá mudar, mas isso não fará do nosso Deus menos poderoso. Pelo contrário, Ele continuará tendo todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Tem algumas situações, irmãos, que servirão para moldar o nosso caráter. E às vezes há situações, irmãos, que nos assustam. Situações que aos nossos olhos são impossíveis. E é nesse momento que Deus entra com seu poder grandioso para fazer aquilo que é impossível para mim e para você. Mas para Ele não há nada impossível. Louvado seja Deus, irmãos. Nós estamos aqui diante de um texto onde havia duas impossibilidades. A primeira era Isabel, estéril, avançada em idade, mas o Deus Criador que gera vida, Ele faz gerar vida dentro do seu ventre. E isso, irmãos, traz alegria não só a ela, mas também ao seu esposo Zacarias. Porque Zacarias, ele sabia da impossibilidade que ali havia. Mas Zacarias, ele contempla o poder de Deus. Zacarias, ele olha para o cenário impossível que havia no momento. E assim como nós olhamos também para o cenário, muitas vezes impossível aos nossos olhos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós devemos ter esperança, porque esse Deus é poderoso para mudar o cenário impossível aos nossos olhos. A segunda impossibilidade era Maria, que geraria um filho sem ter tido relações com qualquer outro homem. E aí nós sabemos a história do relato de Maria, mas isso causa curiosidade nela, e ela vai ter ali uma conversa com o anjo, e o anjo vai fornecer detalhes a ela acerca de como as coisas iriam acontecer. E ele diz não só o que aconteceria com ela, mas também o que aconteceu com a sua parenta, Isabel. Então, nós olhamos, irmãos, que nós estamos aqui em meio de duas impossibilidades. Mas esse Deus agiu por meio dessas impossibilidades na vida de cada uma dessas pessoas. Então, aquilo que é impossível aos nossos olhos, para Deus é sim possível.
Nós vamos ver, irmãos, algumas coisas nas Escrituras, alguns textos, que vai falar sobre coisas que eram impossíveis, cenários difíceis, mas que Deus, pelo seu poder, agiu tremendamente, irmãos. Não só isso, irmãos, eu não quis deixar só em relatos bíblicos, mas esse Deus que agiu no passado, Ele age nos dias de hoje. E nós vamos ver alguns testemunhos aqui, grandiosos, do que esse Deus fez. Primeira coisa que eu queria trazer para nós essa noite, diante disso que eu falei, é que as impossibilidades, elas nos assustam e nos fazem duvidar do poder de Deus. Se você olhar aí no verso 18, Zacarias, ele diz assim: como eu saberei isso? É como se Zacarias, ele tivesse dito ao anjo assim: quem me garante que isso vai acontecer diante de um cenário como esse? Quem garantia a ele? E aí, nós vemos qual é o cenário. Eu acabei de falar aqui, ele era velho e sua esposa também era estéril, os dois. E aí nós olhamos que era impossível gerar um filho diante dessa situação. E seria bom demais, irmãos, para Zacarias, se ele recebesse essa bênção do Senhor, porque ter filhos é bênção. Só que o cenário era impossível. E nós olhamos que isso causa dúvida em Zacarias. E Zacarias, ele provavelmente, ele também já havia orado por essa bênção, porque o texto vai dizer, no verso número 13, que o anjo diz: não temas, porque a tua oração ela foi ouvida. A Bíblia não diz quanto tempo ele orou, quantos dias ele orou, mas a Bíblia diz que ele orou. E aí Ana Paula até falou hoje, muitas vezes a gente ora, mas o negócio não vem. Se preocupe não, porque Zacarias estava em dias avançados, mas ele orou e Deus agiu. Deus agiu. É no tempo dele, irmão, não é no nosso. Não é no nosso. Então tem coisas, irmãos, que são difíceis de acreditar. Às vezes nós recebemos diagnósticos, notícias que são assustadoras, mas Deus, ele vem por meio da sua palavra, como ele está falando hoje. E muitas vezes nós somos céticos, igual Zacarias também estava naquele momento, sem acreditar naquilo que Deus está prometendo na sua palavra. Mas sabe, irmãos, você serve ao Deus que para Ele não há nada impossível. O que nós precisamos, irmãos, é ter essa certeza no nosso coração. Ter esperança em meio às impossibilidades. Ter esperança. Zacarias, irmãos, ele tremeu diante da notícia. E é assim que nós agimos também. Nós trememos. Como sucederá isso? Em meio a um cenário como esse, Zacarias assim como Zacarias, nós temos o costume, irmãos, de olhar para nós. Nós olhamos para nós. Nós olhamos para a nossa capacidade, nós olhamos para a nossa capacidade física, nós olhamos para o nosso dinheiro, nós olhamos para o nosso intelecto, nós olhamos para as nossas influências, mas nós nunca olhamos para o Senhor. Olhe para o Senhor. O poder está nele, o poder não está em você, não. O poder está nele. Quando eu olho o cenário de Abraão e Sara, eu olho para o poder de Deus e vejo que para esse Deus não há limitações físicas, porque Deus, ele não depende nem de mim nem de você. Deus, ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Então nós, irmãos, como crentes no Senhor, devemos crer que esse Deus, ele age nos dias de hoje. Deus age, irmãos, quando a vida é quase impossível. Sabe aquela notícia de que alguém está nas últimas? Deus age quando Ele quer. Porque é diante de cenários impossíveis que Deus opera milagres grandiosos. Lembra do filho do oficial romano? Ele vem desesperado para falar com o Senhor, e o Senhor diz, depois de toda aquela conversa, o Senhor vai a ele e diz: vai, teu filho vive. E o oficial volta, encontra os seus servos no meio do caminho, e ele diz, os servos dizem a ele: o menino vive.
E ele diz: a que hora aconteceu isso? E o servo diz: a tal hora. Foi exatamente na hora que a palavra do Deus poderoso havia falado. Por isso que nós, quando olhamos para as Escrituras, nós precisamos ter esperança. Não em nós, mas nele. Foi exatamente, irmãos, na hora que Jesus falou. Há situações, irmãos, que realmente são difíceis para nós de ser resolvida, mas Deus age por meio da sua grandiosa palavra. Nós contemplamos isso ainda nos dias de hoje. Eu assisti um documentário indicado pelo pastor Hamilton, eu indico a todos, que diz que é Fé Não Fingida. Nesse documentário tem uma irmã chamada Socorro Nóbrega. Para nós não ficarmos só no que Deus fez no passado, mas você saber que esse Deus age nos dias de hoje. E a irmã Socorro, ela tem um filho, e o filho dela sofreu uma furada no pé. E essa furada, ela levou para o hospital e o menino entrou no hospital, ficou internado, e dessa furada surgiu uma infecção generalizada. E esse menino, ele teve que ficar entubado, e a situação dele piorou, e as notícias só eram de mal a pior. E quando a irmã Socorro, ela ia no hospital, e quando ela chegou lá, os médicos diziam: irmã, volte para casa, Mateus não tem mais jeito, o nome dele era Mateus, não tem mais jeito. Ele está sendo segurado por aparelhos, aqui tirou, ele vai morrer. Mas a irmã Socorro, uma mulher de fé, de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que sabe que para Deus não há impossíveis. Irmã Socorro voltava para casa, se colocava de joelho e ia orar diante desse Deus. E a irmã Socorro voltou para casa, foi orar, convidou uma irmã, e disse: irmã, vamos me ajudar em oração. E a irmã se senta do lado dela ali, e as duas começam a orar. E entrando pela madrugada, as duas estão ali orando. E 3 horas da manhã, irmãos, a irmã tem uma visão. E nessa visão, a irmã diz: irmã Socorro, que coisa linda que eu vi. Deus mandava um anjo agora, nesse momento, no quarto de Mateus, e derramava um óleo sobre a cabeça dele. E Mateus estava ficando curado, irmã Socorro, naquele momento. Irmã Socorro, uma mulher de fé, ela creu, ela disse: Mateus foi curado, porque Deus já havia falado com ela que iria curar ele. E Deus tinha dito a ela: quando você for no hospital e os médicos disserem assim, ele não tem mais jeito não, diga ao médico: doutor, faça a sua parte, porque essa obra quem vai fazer é Deus. E assim a irmã Socorro fez. E quando a irmã Socorro chega naquele lugar, irmãos, no outro dia, depois da visão da irmã Socorro entra no hospital louvando. E o médico vem ao encontro dela, ela diz: doutor, cadê Mateus? Ele diz: Mateus, nesta madrugada, teve uma melhora, Mateus voltou à vida, está na enfermaria. E irmã Socorro disse: louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que cura. Não só foi com o filho do oficial romano, foi com o filho da irmã Socorro, que é para nós vermos que Deus age nos dias de hoje. Deus age. Mateus voltou à vida, exatamente na madrugada, onde elas estavam orando. Precisamos ter esperança, irmãos, em meio às impossibilidades da vida. Mesmo que a morte bata na nossa porta, ela não tem poder sobre o dono da vida. Ela não tem poder. A medicina, ela vai fazer a sua parte, mas tem hora, irmãos, só Ele. É só Ele. Qual é a tua impossibilidade? Coloca nos pés dele. Assim como Ele fez com o filho da irmã Socorro, Ele pode fazer comigo e com você. Em 2017, eu me lembro que, os irmãos já sabem, nós passamos por um momento difícil com o nosso filho. E eu me lembro que a notícia era: as plaquetas não sobem. E eu estava em casa orando, e eu disse: Senhor, eu me lembrei da passagem do filho do centurião romano, e eu orava a Deus dizendo: Deus, Tu curaste com a Tua palavra.
E eu sei que tu és poderoso para fazer nos dias de hoje. A minha oração foi essa, irmãos. Quando eu cheguei no hospital, todos os dias eles coletavam sangue. Quando chegou lá, que a médica olhou o resultado, disse: como pode subir desse jeito? Eu disse: é Jesus, doutora. É o Deus que para Ele não há impossíveis. Oh, irmãos. Esse Deus também, irmãos, Ele visita aqueles que estão passando por necessidades financeiras. Deus é o Deus que nos visita quando nós não temos mais aonde buscar recursos. Porque chega momento, irmãos, que nós não temos aonde buscar. O que nós devemos fazer é nos prostrar diante dEle. Nos prostrar diante dEle e clamar a Ele. Assim como fez aquela viúva no livro de 2 Reis, que estava ali com a dívida com seus credores, e o profeta Elias chega lá e pede para ela juntar aquelas vasilhas de azeite, e ela junta, e foi tanto azeite, irmãos, que não cabia mais, e os vizinhos teve que trazer. Assim o Senhor faz conosco. Dias atrás eu estava conversando com um pastor, e ele me dizendo, irmãos, que nessas igrejas pentecostais, pequenininhas, é difícil sair dízimo e oferta, é uma briga, né? Os irmãos andam com muito escorpião nos bolsos. Mas é difícil. Mas saiu lá, R$ 7,50. R$ 7,50. E Deus falou tremendamente ao coração deles: dê à irmã fulana de tal, porque ela não tem nada em casa. Ele disse: mas Senhor, e o aluguel amanhã? É R$ 350, Deus. Eu só tenho 7,50. Deus disse: dê a ela. E quando ele deu o dinheiro a ela, ela caiu nos prantos, porque ela não tinha nada. Mas ela havia clamado ao Senhor. 7,50 para ela deve ter sido uma fortuna. E o irmão vai para casa, chorando, clamando a Deus: Senhor, eu não quero envergonhar o teu nome. E no outro dia o irmão está lá trabalhando, passa um homem, entra e diz: irmão, não conhecia ele não, disse: meu amigo, é o seguinte, eu entrei aqui, não sei o que está acontecendo, mas é um negócio tão inquieto no meu coração, meu irmão, que eu não sei por que eu vou fazer isso com tu, mas eu vou fazer. Está aqui, ó. R$ 350, o dinheiro do aluguel que o irmão precisava. Porque é Ele. Ele é o Deus que nós devemos clamar. Você tem confiado no seu braço? Coloque diante dEle, meu irmão. Coloque diante dEle. E esse irmão, ele sai feliz da vida, irmãos. Feliz da vida. Porque ele provou da bondade desse Deus. E muitos irmãos aqui, eles sabem que provaram da bondade desse Deus. Muitos irmãos. Muitos irmãos. É porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos receosos de testemunhar. Às vezes há vergonha de testemunhar. Testemunhe no seu agrupe. Testemunhe na sua casa. Testemunhe no seu local de trabalho. Para que as pessoas saibam que você não serve a um Deus de pau e um Deus de madeira. Você serve a um Deus vivo e verdadeiro, que visita as suas causas, mesmo sendo impossível aos olhos humanos. Testemunhe, para que as pessoas vejam o poder e a grandeza desse Deus na nossa vida. Nós precisamos testemunhar dele, irmãos. Os testemunhos acabaram. Outro dia eu conversava com o presbítero Neto. As pessoas não querem mais contar testemunho. Antigamente as irmãs iam para o ciclo de oração, levavam uma topada, chegavam lá e diziam: Deus livrou da minha unha cair, porque foi Ele mesmo. Ou você pensa que você dá um passo, é porque você tem força. Não, você só chegou aqui porque Ele te trouxe. Só chega aqui porque Ele traz. Isso é motivo de nós louvarmos a Ele, dizer a Ele: Ele é bom, Ele tem cuidado de mim. Assim como foi pregado domingo, como foi pregado pela irmã Raniele também, semana passada. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Deus também, irmãos, é Deus que salva pecadores. Uma das nossas maiores referências acerca de pecadores que são salvos, mesmo
quando nós olhamos que é impossível, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é a maior referência. Na carta aos Gálatas, Paulo ele vai fazer um relato interessante acerca de quem era ele. No capítulo 1, não precisa os irmãos abrirem não, no verso de número 13, ele vai dizer assim: porque ouviste qual foi o meu proceder no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. Essa palavra aqui, proceder, ela no grego ela tem um significadozinho de modo de vida. Ou seja, o comportamento do apóstolo Paulo nas atividades dele externa era esse. O modo de vida dele era esse. Era de destruir, era de perseguir aqueles cristãos. E Paulo, ele dá o relato acerca dele, ele diz que ele foi perseguidor da igreja, ele diz que ele devastou a igreja, assolou a igreja, ele não gostava dos cristãos. Então, quando nós olhamos alguém dessa natureza, a gente diz assim: é impossível uma peste dessa ser salvo. Porque nós olhamos assim, é coisa tremenda. O relato acerca do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, nós sabemos o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Nós sabemos disso. Olhando da expectativa humana, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era impossível de ser salvo. Mas o Deus das impossibilidades, ele resolveu mudar a mente, o coração, o caminhar, todas as atitudes do apóstolo Paulo. Paulo encontra com o Senhor na estrada de Damasco e Deus muda a vida daquele homem. Deus, ele continua agindo, irmãos. Deus, ele continua agindo. Louvado seja Deus. Eu estive conversando essa semana agora com um irmão que ele congregou conosco aqui. E ele era mais ou menos, não igual ao apóstolo Paulo, mas ele não gostava muito de crente também não. E esse irmão, ele me disse o seguinte, ele disse: meu irmão, eu era agnóstico. E negócio de crente comigo, não tinha negócio de crente estar fazendo culto onde eu estava não. Crente eu botava para correr. Eu disse: era, meu irmão? Ele disse: era. E foi interessante, irmãos, porque o testemunho dele é muito grandioso. E ele disse o seguinte, ele trabalhava na UFCG, trabalha na UFCG, sabe quem é, e ele disse o seguinte, ele disse, lá tinha é chamado de ABU, que é Associação Bíblica nas Universidades, e as pessoas se reuniam para ler a palavra e aí louvar o Senhor, e ele disse que chegou nas reuniões e disse: isso aqui vai ter que parar, a universidade é laico, aqui não tem que ter esse negócio não, vocês podem parar com isso aqui. Não, mas a gente é liberado. Disse: não, aqui não tem esse negócio não, vocês podem parar com isso, eu não vou aceitar isso aqui. E a irmã só fez dizer assim, disse: tá certo, meu irmão, eu vou orar pelo senhor. E foi orar por ele. E numa madrugada, esse irmão, ele teve uma dor tão grande, que ele entrou em desespero. E ele andava a casa, para cima e para baixo, e a dor não passava. E esse irmão rodou a casa inteira. E a esposa dele estava dormindo, e ele liga a televisão, e na televisão estava passando aqueles programas de televisão lá, que a gente sabe que é todo troncho. Mas Deus, quando ele quer operar, ele opera aonde ele quer. E aí, o pastor que estava lá pregando, disse a ele: sabe qual é o seu problema? O seu problema é Jesus. Creia em Jesus que seu problema resolve. Aí ele disse que aquela palavra, ela penetrou no coração dele. E ele disse que quando ela penetrou, ele disse que foi algo assim, grandioso. E ele disse que chegou no quarto, acordou a esposa e disse: mulher, eu sou crente. A esposa disse: oxe, agora ele ficou doido. Aí ele disse: eu sou crente, mulher. Sou crente e eu queria ir para uma igreja agora. Ela disse, eu estava sentindo uma dor assim, assado. Ele contou a história. No outro dia de manhã, ele chega na universidade e vai falar com a irmã que havia dito que ia orar por ele. E ele se apresenta para ela e diz: a paz do Senhor, minha irmã. Ela fala: meu irmão, deixa de brincadeira. Ele disse: eu sou crente, irmã.
Onde é a sua igreja? Que eu quero conhecer mais desse Jesus. E ela diz, meu irmão, deixa de brincadeira. Ele disse, eu estou dizendo, eu sou crente. Eu sou crente. Eu ouvi ontem falar de Jesus. E aquilo penetrou no meu coração. E está acontecendo algo que eu não sei o que é. Porque Deus que salvou o apóstolo Paulo é o Deus que salva pecador nos dias de hoje. Por quem é que você tem orado? Por quem você tem orado? Continue orando. E esse irmão, ele passou a ser o coordenador da ABU. Ele passou a ser o líder da ABU. E hoje, lá na cidade onde ele congrega, lá, ele tem lá, num sítio lá, ele tem um trabalho evangelístico num sítio lá, que ele conta o testemunho dele e muitas vidas são salvas por causa do testemunho desse homem. Porque para esse Deus não há impossíveis em suas promessas. Não há. Porque nós temos orado, irmãos. Quem é que nós temos colocado diante do nosso Deus? Qual é a sua causa? Mesmo que Ele não resolva, Ele continuará tendo todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele continuará tendo todo o poder. Isso muito me alegra, irmãos, porque eu e você, nós sabemos quem nós éramos. Glória a Deus. Nós sabemos quem nós éramos. E nós sabemos o que Deus fez por nós. Eu queria concluir, irmãos, com 3 lições para nós. Primeiro é que as impossibilidades da vida, irmãos, elas vão sempre estar aos nossos olhos. Mas que nós não venhamos olhar para ela com medo, mas convicto de que Deus é poderoso para mudá-las. Talvez você esteja hoje diante de algo que lhe assusta. Assustou Zacarias, assustou Maria, vai nos assustar também. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. A segunda é que eu e você, nós somos prova viva do poder de Deus. Isso não só porque nós fomos salvos. Isso é grandioso, nós fomos salvos da ira de Deus. Mas porque Deus, Ele tem cuidado de nós todos os dias. Deus tem derramado da sua bondade e da sua misericórdia todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Mesmo quando nós estamos diante de algo impossível, Deus tem cuidado de nós. E a terceira vai para as mulheres que desejam ter filho, mas alguma coisa tem emperrado aí o meio do caminho. Entregue nas mãos do Deus impossível. Ele teceu cada órgão nosso. Se Ele der uma ordem, a madre abre. E Ele é glorificado. Então que Deus seja glorificado nesta noite, irmãos. Que em nome de Jesus nós possamos crer nisso. Termos esperança diante daquilo que é impossível aos nossos olhos. Diante das impossibilidades. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que em nome de Jesus o Senhor possa ouvir as nossas orações. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.